depressão e tristeza. A gente tem que entender as diferenças sobre isso. Quando você termina um relacionamento de qualidade, quando você perde o seu pai, você vai se sentir triste. Isso é normal. Isso não tem nada de errado. Você tem direito de ficar triste. Agora, claro, esse processo se estendeu por 10 anos. Eu choro todos os dias. Eu acordo sem motivo nenhum triste. Isso é um caso de depressão. Então, vamos falar sobre como a atividade física pode influenciar positivamente e muito positivamente na depressão. Então já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, porque eu gosto de fazer esses conteúdos bem específicos. Depressão é bem específico, não tem muita visualização, mas não me importa com monetização, com nada. Quero ajudar vocês. Então tudo que eu peço é que clique no gostei e se inscreva aqui no canal para que eu não fique deprimido. Estou apelando um pouco, mas é brincadeira. Pessoal, então, brincadeiras à parte, agora falando sério, a depressão é muito séria. Por quê? As pessoas acham de que depressão é frescura. Então assim, não, tá com frescura. Vou dar um exemplo. Pega um cara com testosterona baixa. Então ele está com a libido baixa. Não constrói massa muscular legal. Não perde gordura legal. Beleza. Chega para ele e fala assim, tá com frescura aí, bicho? Vai lá e ganha massa muscular. Vai lá e tem ereção e tenha 3 orgasmos de uma vez. Fala, filho, você acha que eu não quero? Não é exatamente querer. É porque eu não tenho substrato para isso. A pessoa que está em depressão é a mesma coisa. Ela não fabrica alguns hormônios. É bioquímico o problema. Então não adianta chegar para ela e falar, veja a vida bem. Fala, sim, você acha que eu não gostaria? Eu não estou conseguindo. E é por isso de que um psiquiatra nesse momento é extremamente importante. Às vezes os meus alunos vêm e me falam, Leandro, eu tô em depressão, o que eu faço? Muito provavelmente não tem o que fazer que não seja medicar, porque falta um hormônio. E você não consegue enxergar as coisas. Agora, qual que é o papel do psiquiatra? Entre muitos outros. Vai colocar um medicamentozinho ali, vai começar a melhorar a produção, o psicólogo vem, faz você enxergar a vida, trabalha os seus conflitos, e aí a gente começa a solucionar o problema. Junto com isso, um nutricionista pode sim influenciar positivamente. Olha, vamos usar, está deprimido, não consegue dormir? Uma passiflora para ir dormir. Um 5-HTP para melhorar um pouquinho esse humor. Vamos usar um mulungu, uma valeriana, uma melissa. Vamos utilizar um pouquinho de mucuna. Temos diversas coisas que podemos fazer entre suplementos fitoterápicos, como também nutrientes nos alimentos. Por exemplo, vamos consumir bastante alimentos com proteína que tem L-teanina, que vai te ajudar também. Então, é muito importante todo um complexo para você solucionar esse problema de fato. E a atividade física, obviamente, tem esse potencial. Pois bem, Leandrão, é provado 100% de que a atividade física ajuda na diminuir a depressão, porque ele trabalha com os neurotransmissores de uma forma muito positiva. Isso é provado 101%, sem nenhum tipo de dúvida. Para você sair da depressão mais rápido, a atividade física é obrigatória. Porque durante a atividade física, nós temos a liberação de 2 hormônios, entre muitos outros, mas esses 2 que vai entrar para a nossa análise, que é a endorfina, que é o hormônio do prazer, da euforia, e a dopamina, que apresenta um efeito analgésico. Veja só que coisa, claro, você está descendo pau no treino, se diminuir a dor, você desce mais. Então, como instituto de sobrevivência, a dopamina é analgésica e também tranquilizante. Outro hormônio que também é bastante liberado, esse mais na parte aeróbica do que anaeróbica, musculação, é justamente a serotonina. Então a serotonina também regula o seu humor e também o seu apetite. Então vocês podem perceber de que dependendo do nível da atividade física, quando ela é muito intensa, então, sei lá, corri uma maratona, uma coisa muito exagerada, você tende a perder a fome naqueles primeiros momentos, porque justamente os hormônios estão tão altos que seguram o apetite. Por isso que a atividade física ajuda no controle do apetite. Claro que depois, por uma necessidade fisiológica, o seu apetite tende a ficar grande e se você comer certo, obviamente vai ser excelente. Claro que a insatisfação com o corpo também aumenta os processos de depressão. Por quê? Porque justamente a depressão é um estado. Então, se pegar uma pessoa que tem uma vida muito boa, não tem problema financeiro, não tem problema emocional, está feliz com o corpo,
tudo certinho, tudo ali. Ela mesmo assim pode ter depressão? Com certeza, ela não consegue ver graça nisso. Só que, se você tiver o mesmo quadro hormonal com essa situação, ou com dívida, sem mulher, sem pai, sem mãe, obeso, olhando para o espelho e odiando o que vê, claro, qual que vai sofrer mais? Esse, por quê? Porque a depressão acentua um processo de tristeza. Então, se esse indivíduo já tem uma tristeza aqui e esse tem aqui, esse vai descer para cá e esse vai descer muito mais e pode cometer um suicídio. Portanto, inclusive, todo suicida normalmente dá sinais de suicídio. Não os ignore. Portanto, você tendo uma vida melhor, né, vamos colocar assim, você tende a sofrer menos. Então, se você está feliz com o seu corpo, pô, isso é um ponto positivo. Pô, legal, por que eu estou assim? Isso pode te ajudar a animar. Não quer dizer que vai resolver o problema. Porque, como eu disse, falta hormônios, mas esse indivíduo tende a ser menos triste. Quando você faz atividade física, musculação, etc., normalmente é no ambiente social. E a gente sabe de que uma pesquisa do Japão mostra que indivíduos que têm mais vínculos sociais tendem a cometer menos suicídios. Olha que interessante. Analisando os vínculos sociais, tinham mais chances de ser pessoas que não tinham mais os pais, não tinham filhos, não tinham amigos. Então, quanto mais forte for o vínculo social, mais eficiente vai ser o processo contra a depressão e evitando o suicídio. E só para vocês saberem, a depressão nos últimos 10 anos cresceu mais de 20%. E a OMS já colocou, a Organização Mundial da Saúde já colocou um aviso bem cuidadoso, que está ficando muito preocupante e a estimativa é que aumente. E aí tem diversas teorias sobre tecnologia, menos atividade física, pior alimentação, entre outros fatores, como, por exemplo, relacionamentos menos duradouros como antigamente, enfim, tem muita coisa a se falar. Mas voltando para a parte social, então é muito importante, eu sou da musculação, tá? Que fique claro. Não sou professor de outra coisa que não seja de musculação. E eu adoro essa atividade, eu dediquei minha vida a isso, sou específico para isso. Mas qualquer tipo de atividade física vai ser bem-vinda. E as atividades físicas coletivas, porque antes de ser um professor de musculação, eu sou um profissional da saúde e eu quero o teu melhor. As atividades coletivas vão ser mais eficientes no tratamento da depressão por conta dos vínculos sociais. Então, quer dizer o seguinte, CrossFit e musculação, o CrossFit é melhor do que a musculação, porque a musculação tende a ser uma atividade que ela é mais específica de solitude. Já o CrossFit, ele é uma atividade de um âmbito social maior. Então vou lá, encontrar com o pessoal, melhorar minhas marcas, conversar. Dança de salão para idoso. Por que é ótimo? Porque a dança de salão está aqui, ó, toque físico. Vai ser mais eficiente, porque o idoso ele tende a ser mais sozinho. Então temos que, na hora de sugerir uma atividade física, não adianta puxar a sardinha para o seu lado. Você tem que justamente pensar no melhor para o seu paciente, cliente. Eu odeio cliente, não chamo de cliente, eu chamo de paciente ou aluno. Porque cliente é relação comercial. E a relação tem que ser mais do que comercial. Então, você precisa sugerir isso. Claro, quando você fala de construir músculos de forma mais eficiente, a musculação vai ser, para hipertrofia, vai ser melhor do que o CrossFit. Então você pode conciliar os dois. Show de bola. Assim como eu já fiz um vídeo sobre CrossFit contra a musculação, que não é contra, é a favor. Sempre que tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin, CrossFit. Você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Se não encontrar, escreva aqui nos comentários. Olha lá quem chegou. Vem cá, Floquinhos, pode vir. Um cachorro que não tem como deixar ninguém entrar em depressão. Pessoal, isso aqui. Tem como ficar deprimido com Floquinhos? Clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Olha só que legal. Te amo, Floquinhos. Floquinhos, olha aí que você está pegando o microfone aqui. Temos que tomar cuidado apenas, pessoal, porque o ambiente da academia, infelizmente, ele pode ser um pouquinho tóxico, sim. Temos pessoas que não são legais lá, mas essas pessoas não nos representam, que fique claro. Um ou dois idiotas que vão ver um iniciante, que vão ver um gordinho ou um magrinho e vão fazer chacota com ele, não representa a classe de um marombeiro de verdade. Porque o marombeiro de verdade, ele já esteve ali naquela posição. Então, quando eu vejo um gordinho entrando, eu, como ex-obeso, olho e falo, legal, animal. O cara
tá se mexendo, eu até chego a arrepiar, de verdade mesmo. O cara tá se mexendo, ele vai pra cima, ele não tá com medo, ele vai enfrentar o preconceito, ele vai enfrentar tudo, porque ele quer o melhor dele. E foi o que eu fiz. Então, quando eu vejo um gordinho na academia iniciante, a última coisa que passa pela minha cabeça é fazer qualquer tipo de coisa que gere um desconforto para ele. Pelo contrário, eu vou ali dar uma força. Quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Conta comigo, eu tenho a tua história, eu tô com você, eu entendo a tua cabeça, quer dizer, eu imagino como é a sua cabeça. Então, para você que tem depressão, qualquer coisa do tipo, não ligue para um ou dois idiotas dentro da academia. Procure as pessoas que são de verdade, que são marombeiros de sangue e de espírito. Não é um cara que veio ali, encheu o rabo de anabolizante, ficou maior para azucrinar os outros. Não, isso não é um marombeiro de verdade. O marombeiro de verdade, ele quer aumentar a sua comunidade. Claro que quanto mais gente estiver treinando, e mais gente estiver feliz e com massa muscular, mais o que eu vivo, mais o que eu represento, mais o meu grupo tende a ficar forte. Então o Jô Soares, naquele auge da obesidade, queria treinar. Muito marombeiro ia olhar e ia dar risada. Não, na verdade é o contrário. É uma pessoa influente que está vindo para atividade física. Vamos abraçar ela, porque a gente vai ficar mais forte juntos. Então, para você que tem depressão, não deixe essas pessoas te apequenar. Procure sempre um bom profissional, respeite os seus limites, não faça competições com os outros, você não tem que ser melhor do que ninguém, você tem que ir ali e ser o melhor de si mesmo. Se for o melhor do mundo, melhor ainda, mas se preocupe em ser o melhor de si mesmo. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, certo? De repente você está gordinho, e aí você entra para fazer uma atividade física legal e quer perder peso rápido. Pode ser que algum inconsequente, ou pode ser que você seja esse inconsequente, vou zerar o carboidrato da dieta para emagrecer mais rápido e tal. Cuidado! Mudanças muito bruscas de dieta, privações muito excessivas, podem causar deficiência dos neurotransmissores. Então, justamente, você vai piorar o seu processo. Por isso que é importante que você faça uma dieta equilibrada. Eu até falei sobre isso num vídeo, se é certo zerar o carboidrato para perder gordura mais rápido. E, em alguns casos sim, em outros não. Então, fica com esse vídeo, tá? Para você entender sobre zerar carboidrato e perda de peso rápida, se isso é o melhor para você ou não. Bons treinos!